De volta com o TBC Esporte, abraçando a audiência da RBC AM 1270 e também da RBC FM 90,1 e a nossa querida TV Alegre, que está em cadeia conosco também, exibindo as notícias do esporte. E o assunto agora é o Atlético Goianiense. O atacante Janderson espera se destacar no confronto de amanhã contra o São Paulo. Eu sou um atacante, né? Eu sempre estou me cobrando para sair meu primeiro gol pelo Atlético. Estou ajustando cada vez mais e espero que esse gol saia amanhã, né? Estou precisando desse gol também para dar mais uma motivada. Não que eu não esteja motivado, que eu estou muito, mas para dar uma aliviada, né? Porque querendo ou não, atacante vive de gol e se Deus quiser ele irá sair amanhã. Contra o Fortaleza, todos podem ver que é um time muito fechado, muito organizado. A gente teve um pouco de dificuldade ali para entrar na defesa deles, mas vamos muito forte para o próximo jogo. Você fez a pergunta sobre o São Paulo. Vai ser um jogo muito difícil, como você disse. Ele está muito pressionado e eles vai querer ganhar da gente de qualquer forma. E a gente vai ter que entrar para conseguir os 3 pontos também, como a gente vem encarando toda a equipe aí de igual para igual. E se Deus quiser, sair de lá com a vitória. E aí, meninos, o Janderson vem agradando bastante nos últimos jogos. Agrada esse nome para esse jogo contra o São Paulo? Agrada, sim, ele está jogando bem. É um jogador que é titular do time do Atlético já há algum tempo, né? E ele é imprescindível hoje no esquema do Mancini, até porque ele é o jogador que puxa os contra-ataques da equipe do Atlético. O Atlético vai ter um adversário difícil, embora esteja mal, já vem alguns jogos sem ganhar. São 4 jogos no Campeonato Brasileiro que o São Paulo não ganha. Esse jogo pode, em caso de derrota do São Paulo, derrubar o Fernando Diniz, que ocupou o lugar do Mancini quando o Mancini saiu de lá. Isso é uma ideia. Então, agora, o mundo dá a volta, né? O Mancini entrou no lugar do Cuca, que estava doente, o Mancini saiu, o Diniz pegou o lugar dele, e agora, se ele perder, dizem que não suportará uma derrota a mais e pode cair. Jogo complicado para o Atlético, como é para o São Paulo. Hoje, no futebol brasileiro, não existe mais essa ideia do grande ser sempre o favorito. São jogos muito equilibrados. Mas eu tenho uma boa sensação para esse jogo, pelo estilo de jogo. Acho que vai encaixar bem o time do Atlético contra o São Paulo, porque o São Paulo busca muito no toque de bola, é um time que acaba ficando muito aberto e dá espaço para a equipe do Atlético. Que o Atlético teve dificuldades no domingo contra o Fortaleza, jogando contra uma equipe que também estava fechada, esperando o Atlético sair para pegar o Atlético desarrumado. O São Paulo não, o São Paulo vai sair um pouquinho mais e o Atlético, inclusive com o Janderson, pode se aproveitar disso com as jogadas pelas pontas, com a velocidade do Chico, do Ferrares, do próprio Janderson. Então, acredito que é uma boa, pode encaixar bem esse estilo de jogo do Atlético do Mancini contra o São Paulo do Diniz. Até pela pressão. Só um detalhe, né? Assim, Daniel, você que vai falar, Sim. São Paulo está sem o seu principal atacante, que é o Luciano, né? Está suspenso. Sim. É um desfalque sensível para o time do São Paulo. Embora o Atlético esteja também, sem o Edson, né, que é o homem que marca tudo ali no meio. Daniel, a gente vê esse clima turbulento no São Paulo e também aproveitando aquela ironia do destino que o Evandro levantou aqui, você acha que uma vitória do Mancini pode, de fato, encerrar uma passagem do Fernando Diniz pelo São Paulo? Eu acredito que pode e eu acho que vai acontecer, Thaís. Eu não estou aqui cravando que o Diniz vai sair do São Paulo, isso é uma questão que eu acho que pode, mas eu acredito na vitória do Atlético sobre o São Paulo, sim. Muito por essa questão que o Vitor falou, o São Paulo é um time que toca a bola, sai muito para o jogo, então o Atlético vai encontrar espaços para jogar. Então, acho que se encaixar o jogo, o Atlético tem tudo para vencer. Agora, a ironia do destino do Wagner Mancini encerrar a trajetória do Diniz no São Paulo, que eu acho que, inclusive, já está durando muito, pelo que eu tenho observado de cobrança da torcida do São Paulo. A torcida do São Paulo hoje não suporta mais, acabou virando uma piada. As pessoas que eu conheço que torcem para o São Paulo estão tratando a questão do Diniz como uma piada ali dentro do São Paulo. Então, que bom que isso aconteceu há um ano atrás, né? Porque se não tivesse acontecido, o Wagner Mancini não estaria fazendo essa campanha aí boa à frente do Atlético. Que bom que ele veio para cá, espero que ele continue bastante tempo e continue conseguindo bons resultados
para o Dragão. Um Atlético, Dante, que tem entre vários desfalques aí também o goleiro Jean, né, que pertence ao São Paulo e que não vai estar nessa partida de amanhã. Dante está pagando só o tigrão dele aqui. Ele descobriu que estava atrasado. Está inadimplente. Aí ele tá indo no banco. Eu estou aqui para ver a posição do São Paulo na tabela de classificação. Pelo visto, é lanterna. Pagou não, Dante? Tô achando que Lanterna é o Goiás. São Paulo, na tabela de classificação, ele é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto colocado. Eu acho que esse alvoroço que fazem com o Diniz é coisa dessa movimentação que o brasileiro tem mesmo de fazer dos clubes, porque ele é um técnico competente. O São Paulo, por pior que esteja, ele está entre os 5 clubes do campeonato e tem tudo para se revelar. Com relação ao Atlético... Mas, Dante, o que pesou foi a queda na Libertadores. Pois é. Isso é fundamental. Agora, quanto ao Atlético e ao Janderson, o Janderson é para o Atlético o que o Soteldo e o menino são para o Santos. Marinho. O Marinho são para o Santos. É como o Michael foi para o Goiás no ano passado. Esse jogador, o Janderson do Atlético. Só que ele, como é muito jovem, ele ainda erra muitos gols. Isso é natural. Por exemplo, do Bruno Henrique, quando jogava no Goiás, ele errava muitos gols. Então isso é natural de jovens, que aos poucos vão se aprimorando para marcar os gols. O Janderson é um jogadoraço. E tem feito muita diferença no Atlético junto com o japonesinho, né? É japonês ou é o quê mesmo? Sul-coreano. Sul-coreano. Tudo igual. Inclusive, Inclusive, rapaz, assim. mas joga, hein? Inclusive, um detalhe, o Janderson foi utilizado em 7 dos últimos 8 jogos do Atlético, só não participou contra o Corinthians porque ele é do Corinthians. Está emprestado pelo Corinthians ao Atlético. Um o que negócio que o fazer? Atlético vai pagar até o final do campeonato, né? Tanto jogador emprestado dos Pois adversários, é. todo jogo tem 2, 3 fora. Cara. E o que Agora, fazer o de Jean- diferente para conseguir vencer amanhã esse Dragão, gente? Vencer o São Paulo. Não, nada diferente. Mas a resposta é bem simples, o gol. O gol. Não está fazendo, né? Tem que fazer tudo igual, porque ele tem jogado. Gente, vamos falar de seleção brasileira? Ela está se preparando ali para iniciar as eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, que será realizada lá no Catar. E hoje falaram com a imprensa o Bruno Guimarães e o Douglas Luiz e falaram da expectativa de vestir ali a camisa amarelinha. O Bruno Guimarães, inclusive, pela primeira vez, olha só. Como eu disse, é um sonho realizado, né? Para vestir essa camisa aqui tem que ter personalidade, tem que saber que quando você entra em campo, você honra as 5 Copas do Mundo, honra toda a população do Brasil que é apaixonada por futebol. Então eu vejo como eu sou abençoado por estar disputando, estou feliz e, como eu disse, quero poder jogar, quero poder treinar, quero poder ajudar os companheiros, quero poder pisar em campo e quero muito poder ajudar a seleção brasileira. É uma felicidade muito grande, né? Acho que nós jogadores aqui que vêm representar o nosso país, acho que é difícil encontrar palavras para descrever esse momento. É um momento de muita alegria, não só minha, mas sim da minha família e de todas as pessoas que me acompanharam. Eu saí do Vasco muito jovem, né? Mas é bom também frisar que desde aquela época o Tite já vem me acompanhando. Ele sempre, em todas as entrevistas, ele comenta que foi lá, um jogo lá em São Januário contra o Atlético Goianiense. E foi um jogo muito bacana, assim, né? Que eu pude me destacar e ele pôde fazer o acompanhamento dele. Então é sempre algo muito importante para mim estar aqui vestindo a camisa da seleção. É minha segunda vez aqui e espero poder fazer um trabalho maravilhoso para continuar vindo aqui. Que o Brasil enfrenta a Bolívia sexta-feira, 9h30 da noite, na Arena Neoquímica, em São Paulo. E na terça-feira joga fora de casa contra a seleção do Peru, jogo marcado para as 9 da noite. E aí, meus meninos, gostaram aí da renovação da seleção brasileira, esses novos rapazes chegando? Me agrada bastante. Tanto o Bruno Guimarães, 22 anos, cria do Atlético Paranaense, foi muito bem no Furacão e foi contratado pelo Lyon da França. Inclusive, chegou, encaixou como uma luva na equipe francesa e chegou até as semifinais da última Liga dos Campeões da Europa, a última Champions League. E o Bruno Guimarães, ele é um meio-campista completo. Ele marca bem, tem muita qualidade no passe, joga sempre cabeça erguida, mas questão de passe, bom no passe, curto, lançamentos, jogador bem completo de meio campo, como o pessoal fala, assim, um meia moderno, né, um meio campista moderno. O Douglas Luiz apareceu muito bem no Vasco, também tem 22 anos, então os dois com 22 anos. O Douglas apareceu muito bem no Vasco, foi muito bem no futebol brasileiro. Ele até citou aí na entrevista que começou a ser observado pelo Tite em um jogo contra o Atlético Goianiense pelo Vasco na Série A, se não me engano, 2018.
E o Douglas chamou a atenção, foi contratado pelo Manchester City, uma das equipes milionárias, equipes da moda no futebol, o time da Inglaterra, foi emprestado para o Girona da Espanha e agora está no Aston Villa, que inclusive ele é titular absoluto no meio-campo da equipe inglesa, que venceu o Liverpool no final de semana por 7-2, com boa atuação do Douglas Luiz. Renovação qualificada, Daniel? Eu gostei. Eu acho que a seleção brasileira carece muito disso, carece muito de você ter nomes jovens, nomes que possam integrar aí a esses veteranos já de elenco, apesar de não tanta idade assim, já que a gente tem uma seleção com jogadores jovens. Então, eu acho que a seleção fazendo essa renovação, a gente ganha muito. Eu estava vendo ali que há um ano atrás, no último jogo do Brasil contra a Coreia do Sul, o Brasil venceu por 3-0 e quem estava ali como os dois volantes era o Fabinho e o Arthur. Então, vai ter aí o Bruno e o Casemiro. A gente tem um extremamente experiente, que é o Casemiro, né? E não tão experiente assim de seleção, mas já com uma bagagem. E tem o Bruno, que é um jovem. E essa união da juventude com jogadores que têm mais bagagem, jogadores que têm mais experiência, me agrada muito na seleção brasileira. Ô Dante, vamos fazer uma votação rapidinha aqui, porque a gente está com a vaga em aberto da camisa número 1 da seleção brasileira. O Alisson está lesionado, então eu queria saber de vocês, quem deve assumir essa vaga? A gente tem ali o Santos, que é do Atlético Paranaense, o Everton do Palmeiras e o Ederson do Manchester City como opções. Evandro, você vota em quem? Eu acho que vai jogar o Ederson. Goleiro do Manchester City, porque há um milagre no futebol. Esses jogadores que atuam na Europa, normalmente, quando são convocados, aparece um grande contrato logo em seguida. O Alex Teixeira é o maior exemplo disso. Estava no Porto e se transferiu ontem para o Manchester United. Alex Telles, né? Por uma fabulosa quantia de euros. Foram 20, 25 milhões de euros, né? A transferência dele para o Manchester United. Mas são esses milagres que acontecem, como o Afonso, Hulk, que apareceram numa seleção do Dunga e depois ganharam a vida, né, em clubes grandes da Europa. Dante, quem? Antes, deixa eu só dar um alô para o Divino Vicente da Silva. Ele quer dar algumas sugestões sobre como melhorar o futebol. Nós vamos precisar de muito tempo para isso, meu amigo Divino. A gente vai ver essa sua manifestação. Prazer. Ederson é o goleiro. Agora, o que me preocupa é que se alguns jogadores são convocados porque estão no seu melhor momento, por que outros, quando estão no melhor momento, não são? Não, e uma coisa interessante é que o Ederson foi convocado depois do corte do Alisson. Quer dizer, supõe-se que os dois goleiros daqui deveriam ter a opção para jogar. Sim. Tanto o Everton quanto o Santos. É só em relação ao que você falou, Evandro, porque o Ederson já está em um grande clube, né? Está no Manchester City, que é uma das principais potências hoje do futebol europeu. Então, acho que nesse caso específico não se encaixa essa fala em relação a ser convocado como uma forma de vitrine, de valorização para o atleta se transferir para outro clube. Eu só falei do Alex Telles, né? Porque coincidentemente aparece assim, de vez em quando um jogador que é vendido e se transfere imediatamente. Sim. Eles chegaram até a falar da época que o Dunga tinha participação com empresários em convocação de jogadores, mas coisas que não foram Curioso né, cara? Curioso cada coisa que a gente vê. Jogador que nome que a gente nunca viu, de repente vai e não vai uma semana o cara é negociado. É curioso, no mínimo. Eu também acho que o Ederson vai jogar, Evandro. E você sabe o que ficou me parecendo? Ficou me parecendo assim, eu não vou trazer dois goleiros de grandes clubes da Europa. Né? Não vou trazer o Alisson e o Ederson, já que não tem como dois goleiros jogarem como de titular. Então, vou trazer o Alisson e aí vou trazer dois goleiros que estão bem aqui no Brasil para não desfalcar ou para não trazer duas grandes estrelas para a seleção brasileira. Estrelas não, mas dois goleiros de grandes times para não ter esse conflito aí. E a partir do momento que o Alisson não pôde jogar, ele teve que ir atrás do Ederson por causa disso. E aí a gente pode entrar na reclamação de vários clubes brasileiros, de muitas vezes você levar jogadores que são estrelas nos seus times, essenciais para os seus times e que vão para uma seleção brasileira muitas vezes para ficar de terceira opção no banco e não jogar. Fica a pergunta, gente, para vocês. Essas eliminatórias, essas convocações atrapalham os clubes ou os clubes que se atrapalham, na opinião de vocês? Para responder agora? Sim. Olha, pelo amor de Deus, nós estamos nos referindo à seleção brasileira. Nós estamos nos referindo à nossa pátria. Nós estamos nos referindo a participar de uma Copa do Mundo ou não.
Isso é fundamental. Eu acho que isso sobrepõe a tudo. Algumas pessoas vêm, a seleção perdeu o encanto. Perdeu para alguns, para mim não perdeu. A seleção brasileira é o nosso país, queira ou não queira. É a nossa pátria numa Copa do Mundo. O que precisava era adequar o calendário, né? Sim. Porque na Europa tem isso, data FIFA, os jogadores são convocados, mas eles colocam as competições Paralisadas de maior naquele importância paralisadas, né? Para colocar em outras. Aqui continua. Aqui não, aqui continua. E os clubes são penalizados gente nesse viu. ponto, porque não para. Você vê, por exemplo, aqui, ó, o Flamengo... O Santos teve o Soteldo convocado. Soteudinho, sabe aquele problema dele aqui? Sabe, Dante? Você que é torcedor do Santos? Falaram que ele não jogou por problemas pessoais. Não, ele foi Tem convocado. um bar aqui... Não, ele estava aqui em Goiânia, contra o Goiás. Tem um bar aqui em Goiânia chamado Quintal, não tem? Tem. Então, fugiu do hotel, estava no quintal lá com o Ivonei. Mas se ele fugiu para o quintal, não tem muito problema, né, Van? Pois é, aí ele foi punido pelo Santos, inclusive. E agora ele desfalca o time por mais 3 jogos por estar na seleção da Venezuela. Um fato curioso é o Isla, do lateral do Flamengo, ele iria para a seleção do Chile, mas o país, dentro das suas normas, não aceita jogadores naquelas circunstâncias de recuperação do coronavírus. Então, se ele estivesse lá, ele poderia jogar. Mas como ele não está, ele não pode chegar no país. Ele vai ficar, não vai, e vai poder jogar pelo Ainda Flamengo. bem que a seleção Thaís, chilena esqueceu do Rara. Quem cuida da seleção brasileira? É a CBF. Sim. Quem convoca é a seleção brasileira. Quem comanda o Campeonato Brasileiro? A CBF. Então, eu acredito assim, a gente é a vítima e o culpado, o acusador e o acusado. Se os clubes brasileiros têm problemas para ceder jogadores e ficam fragilizados porque a agenda dos campeonatos aqui é muito extensa e não dá para paralisar os campeonatos, então a CBF que faça uma reforma no Campeonato Brasileiro, nas suas competições, e que ajuste as suas competições para poder ter seleção e futebol forte internamente no país. É uma entidade só, a gente não está brigando aqui com 2 entidades, uma querendo uma coisa, outra querendo outra. Quem resolve isso é a CBF, infelizmente não faz nada. Ótimo programa, estávamos com saudades. Com um abraço aqui do Milton Bueno de Faria, eu chamo mais um rápido intervalo e a gente volta já já.